E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o 12º e último episódio de Jibaku Shounen Hanako-kan, que aí nosso querido, nosso amado Hanako-kun chegou ao final, pelo menos por enquanto, mesmo que a gente não tenha anúncio de nada ainda. Depois eu falo sobre isso no final. E hoje a gente vai falar então sobre esse que foi o último episódio, que eu gostei muito da forma como eles adaptaram. Ele ficou em um tom meio episódico, mas ele combinou muito. Ele funcionou muito bem com toda a trama, inclusive porque eles adaptaram um arco que eu achei sinceramente que teria sido deixado de lado, mas não, eles trouxeram pra cá e adaptaram um arco que eu acho sensacional, que muita gente gosta muito, e ele mostra muito das intenções e sobre como é essa relação, pelo menos da parte da Nenê, entre a Nenê e o Hanako. Desde que eles foram mandados do mistério dos 3 espelhos, já fazem 3 dias, a Nenê ela tá muito pensativa sobre tudo que aconteceu lá, e ela tá pensativa principalmente pela relação que o Kou e o Mitsuba desenvolveram. O Kou contou tudo pra Nenê e pro Hanako sobre como eles se conheceram, sobre o fato dele ser um fantasma, sobre ele ter sido apagado e o que ele se tornou agora, e a Nenê percebeu como essa relação ela parece frágil e como isso tudo tá fazendo mal ao Kou e como também no fundo pode estar fazendo mal ao Mitsuba. Ela fica o tempo inteiro então pensando, refletindo sobre isso, né, sobre como o Kou deve estar se sentindo agora. Quando ela tá perdida nesses pensamentos, o Hanako aparece. A conversa que ela tem com o Hanako sobre isso e a forma como o Hanako fala abertamente pra ela, como ela parece nunca ter se preocupado com ele, mesmo que ele já tenha estado em algumas situações semelhantes e ela parece nunca ter se preocupado, coloca a Nenê a pensar como, mais uma vez, né, ela pensa sobre o fato de que ela não sabe nada sobre o Hanako. Ela vai se ver então tendo sentimentos conflitantes, né, entre eles um sentimento amoroso que ela sente pelo Hanako, e ela se coloca nessa posição de não saber como lidar. O Hanako ele tá sempre ali tirando sarro, debochando dela, protegendo ela, lutando por ela, correndo risco por ela. Ele tá sempre presente. E ao mesmo tempo que ele age dessa forma, ele se mostra muito frágil, muito carente o tempo inteiro. E ela não consegue reconhecer bem a forma com que ela deve lidar com isso. Ela inclusive não consegue entender de onde é que vem essa personalidade toda do Hanako, porque ela não sabe nada sobre ele. Mais uma vez, né, isso aconteceu muitas vezes ao longo do anime, mais uma vez a Nenê se pega percebendo que ela não sabe nada, ela não conhece nada do Hanako. E estar nessa situação faz ela pensar que talvez, se ela também fosse um sobrenatural, as coisas seriam mais fáceis. De repente, a Nenê se vê perseguida por peixes sobrenaturais que aparecem do nada em uma água, em qualquer lugar, na carteira, no chão. E esses peixes, eles estão sendo completamente oportunistas, tirando proveito do momento de confusão sentimental, né, de indecisões, de incertezas que a Nenê tá vivendo. Eles dizem que a partir do momento em que uma criatura devora a carne da sereia mestra deles, ela se torna a nova mestra. E que como a Nenê comeu uma escama da sereia, né, isso lá nos primeiros episódios, como vocês devem lembrar, como a Nenê comeu um pedaço das escamas da sereia, ela atualmente seria a nova mestra deles. Eles então oferecem a ela a oportunidade de se livrar do Hanako e se tornar a princesa deles e governar o mundo deles. Para tentar convencer a Nenê, eles usam 3 táticas. A primeira dela é elogiar ela. Eles dizem o quanto ela é bonita e o quanto ela não merece tudo, a forma como o Hanako trata ela, como ela merece realmente ser tratada como a princesa que ela é. A segunda é as ofertas, as coisas que ela receberia com tudo isso. E isso inclui qualquer homem aos pés dela. Ela é tão linda, é uma princesa tão maravilhosa, que qualquer homem no reino deles iria querer se casar com ela. Ela teria qualquer um deles ao seu dispor. E a terceira é criticar o Hanako, falar mal do Hanako, e para isso eles usam como exemplo o momento do Donuts, como ele recusou um presente dela e ainda tratou ela mal por causa disso, e que eles estavam observando ela esse tempo todo e viram que ele trata ela muito mal. A questão é que a gente sabe que aquilo tudo aconteceu por causa da presença do Tsukasa, né, que deixou o Hanako completamente desequilibrado e acabou transformando aquilo que era para ser um momento feliz entre os dois em um momento muito ruim. Esses peixes, então, essas criaturas, deixam a Nenê com um frasco que contém sangue de sereia, e eles dizem que se em algum momento ela decidir, se ela realmente quiser ir pro mundo deles, ela tem apenas que beber aquilo até o
final e ela vai se tornar a princesa do reino deles. Eles ainda avisam que no dia seguinte eles voltam pra ter uma resposta dela. No banheiro feminino a gente vai ver o Hanako sendo avisado de tudo que tá acontecendo pelo Rokojodai dele, e aí a Nene vai atrás de tomar uma decisão. Ela primeiro vai conversar com a O, que é a amiga dela, né, e ela pergunta o que deveria fazer, se ela deveria se afastar de quem ela realmente gosta por causa de toda essa situação. E eles são interrompidos pela Kane, o amigo de infância da O, que é completamente apaixonado por ela, e ele diz que ele nunca desistiria, nunca se afastaria dela. E isso fica muito claro porque essa é, sei lá, que tentativa do rapaz de investir sobre a menina, e ela dá 5 pontos de 100 pra ele e ele fica muito feliz. Depois a Nene vai perguntar pra Yako, ela tá em forma raposa e as duas estão conversando sobre. A Yako diz que parece uma boa proposta porque o Hanako, né, o número 7, ele é completamente infantil e impulsivo, e que se afastar dele poderia ser uma boa, que inclusive a Nene deveria entender que os sobrenaturais e humanos não deveriam se envolver, com exceção do Misaki, que era um cara muito legal, né. A próxima pessoa pra quem a Nene pede um auxílio é pro Tsujigomori, né, que é o professor, que também foi professor do Hanako e que ela acredita que conheça bem o Hanako. Inclusive, ele diz que parece uma proposta maravilhosa, o que deixa ela frustrada porque ela tá atrás das pessoas, ela sinceramente, ela sabe disso porque ela fala, ela tá atrás das pessoas buscando alguém que impeça ela, que diga que não é uma boa opção. Ela ainda pede ajuda pra ele, dizendo que ela não sabe nada sobre o Hanako, que ela pergunta o que aconteceu no passado dele, que ele conhece o Hanako tão bem, mas ele diz que se o Hanako não contou ainda pra ela, é porque ele pode achar que ela ainda não tá pronta. Ela fica na cabeça dela que ela acha que o Hanako não confia nela, só que o Tsugomori diz que provavelmente não é isso, que inclusive uma das possibilidades é que ele tenha medo de que ela possa se afastar dele se ela descobrir. Ele só deixa claro pra ela que essa é uma decisão que é importante ela tomar sozinha, mas que ela tem que ter certeza da decisão que ela tomar, porque é algo do que ela não pode se arrepender depois. Quando a Nene sai, a gente vai ver que o Hanako estava escondido atrás da cortina, escutando toda a conversa, e ele tem uma expressão bastante melancólica e preocupada sobre toda essa situação. No dia seguinte, a Nene finalmente dá a resposta pra eles e diz aos peixes que ela não pode aceitar. Que ela entende que pode ser que o Hanako só esteja usando ela e que ele não trate bem ela, mas que ela prefere acreditar que isso tudo não é verdade, e ela prefere acreditar no contrário disso, ela prefere acreditar que ele realmente goste dela e que ele realmente queira o bem dela. Eles voltam a tentar persuadir ela e nesse momento eles acabam puxando ela pra essa água sobrenatural em que eles estão, o que transforma ela num peixe. Eles começam a elogiar ela e faz a Nene perceber que todo esse elogio e beleza que ela recebia o tempo inteiro é sobre a forma dela de peixe, porque os tais homens muito bonitos que eles iam oferecer pra ela eram peixes, e tipo, isso deixa a Nene assustada, arrependida sobre toda a situação, né, porque tudo que ela buscou e que eles vão usar pra tentar persuadir ela de novo, ela buscou ser popular, ser desejada e ter uma vida feliz com o namorado. Eles então vão persuadir ela, dessa vez criticando a própria Nene e a vida dela, dizendo que é pra ela deixar tudo de lado, a vida ruim que ela leva, onde ela pode não ser tão bonita, não ser tão desejada e não ser popular, e viver num mundo onde ela vai ser uma rainha e vai ter homens, peixes, né, ao favor dela o tempo inteiro, onde ela vai estar sempre no topo da pirâmide. E isso acaba persuadindo ela, porque junto disso tudo parece existir uma espécie de hipnose, uma espécie de poder sobrenatural que ele exerce sobre ela, o que acaba chegando muito perto dela tomar o tal sangue. Só que então o Hanako aparece e tira ela da água. O Hanako diz que não importa o quão bom o mundo deles pode parecer, porque a Nene gosta dele e ele não vai deixar ela embora, e ele, óbvio, sob ameaça, consegue afugentar os peixinhos que vão embora dizendo que eles vão voltar pela rainha deles. A Nene se desculpa dizendo que não planejava ir, inclusive acaba confessando que a ideia de ter um harém, né, só pra ela e ser popular parecia muito boa. A Nene volta a se desculpar e ela diz que achou que se tornando um sobrenatural ela poderia se aproximar mais do Hanako, porque na cabeça dela ela pode até não significar nada pra ele, mas ela realmente fica querendo saber mais sobre ele. Então o Hanako fala pra ela, ele finalmente se abre um pouco mais e ele diz que ficou muito feliz ao escutar ela dizer que gostava dele, porque foi a primeira vez que uma garota disse isso sobre ele. Então ele fala pra ela que ele tinha um irmão, mas que matou ele, e que se ela quer realmente saber mais sobre ele, ele garante que um dia ele vai contar pra ela. Então a gente percebe aqui que não é a Nene, é como o Tsujigomori disse pra ela. O problema não é a Nene, o problema é que o próprio
próprio Hanako, ele não tá pronto pra falar sobre, ele não tá pronto pra contar pra ela, ele não tá seguro sobre isso. Então ao prometer isso pra ela, os dois fazem uma promessa de dedinho, o que é uma das cenas mais fofas que a gente vai ver ao longo de todo o anime. Na sala de transmissão de rádio, o Mitsuba ele tá confuso, tipo, ele não entende como ele foi parar ali e se ele realmente se encaixa nesse lugar, mas o Natsuhiko diz pra ele que ele não é obrigado a ficar ali, se ele não quiser ele pode sair, mas que se ele tá se sentindo bem ali, não tem por que ele não ficar, não tem problema nenhum ele ficar ali. Enquanto o Tsukasa, ele tá pensando sobre como eles vão brincar agora, e ele ainda chama pelo nome do Amane, né, do irmão dele, do passado do Hanako. A gente tem uma das cenas mais tristes e mais bonitas do episódio agora, o Kou sozinho em uma sala tá lembrando do Mitsuba, e ele fala pra si mesmo, né, ele dá essa força pra ele mesmo, dizendo que ele vai ficar mais forte e que ele vai tirar o Mitsuba do lado dele. No caso ele deve estar falando do Tsukasa, ele vai salvar o Mitsuba do Tsukasa. E do lado de fora, o Minamoto Teru, o irmão mais velho dele, tá escutando, tá vendo aquilo e em silêncio, né, de longe ele deseja boa sorte pro irmão. Porque ele sabe os valores, ele sabe o coração que o Kou tem. E ele vê inclusive a Nenê mandando alguns vegetais pra ele, né, que são os monkeys que levam. E assim como ele percebe, deixa claro pra gente que a Nenê e o Hanako, eles ainda querem se aproximar do Kou, eles estão preocupados com esse luto, esse momento que ele tá vivendo agora, mas eles vão estar sempre perto do rapaz, prontos pra ajudar ele, prontos pra dar o suporte que ele precisa. E o Teru percebe isso nesse momento. E a Nenê indo até o banheiro feminino, ela percebe uma coisa, que ela sabe muito mais sobre o Hanako do que os rumores que as pessoas espalham. Ela sabe o quão perigoso ele é, mas o quão gentil ele também pode ser. E nesse momento, então, ela vai e tenta fazer a invocação, como ela fez no primeiro episódio, batendo na porta e chamando o Hanako-san 3 vezes. Ela chama 2 vezes, o Hanako aparece e ela finaliza chamando ele de Hanako-kun, e a gente tem uma interação maravilhosa entre os dois. E basicamente assim a gente termina a adaptação em anime de Bakushounen Hanako-kun. Eu fiquei muito feliz por eles terem escolhido o arco da Pequena Sereia pra fechar o anime, que eu achei até que não seria adaptado, mas faz todo sentido, porque ele dá um tom de fechamento pro anime, né, caso eles não queiram produzir mais, só que ele também deixa tudo meio em aberto, porque assim, ele é um arco que se concentra basicamente no Hanako e da Nenê, e o que ele faz? Ele desenvolve e deixa claro os sentimentos da Nenê em relação ao Hanako, e ele consegue dar esse tom de fechamento, né, como se a coisa tivesse sido resolvida, meio que ele consegue deixar no ar, tipo, se a gente parar aqui tá ok. Tipo, estaria ok, mas seria um crime gigantesco eles fazerem isso, porque a gente sabe que de Bakushounen Hanako-kun é uma história lenta, que se desenvolve de forma lenta e que tem muita coisa que precisa ser desenvolvida ainda. E eu nem tô falando da ideia de que existem ainda outros mistérios escolares que não foram desenvolvidos na história. A questão é que para essa primeira parte, caso a gente tenha uma outra, ele consegue fechar tudo em um tom otimista, onde inclusive a gente consegue ver os sentimentos da Nenê se desenvolvendo nesse conflito entre ser popular e viver uma vida melhor, vamos dizer assim, ou então enfrentar algumas dificuldades e ir a favor dos sentimentos dela, que para ela começam a ficar mais claros em relação ao Hanako. E também fica bem claro esse conflito de ideais, onde uma certa falta de comunicação entre os dois lados acaba levando eles a esses momentos, a essas dificuldades, onde a Nenê, tudo que ela quer é saber mais do Hanako, né? Uma das coisas que induzem ela a essa opção de virar uma rainha, virar um sobrenatural, é acreditar que ser uma sobrenatural pode aproximar mais ela do Hanako. Enquanto o Hanako e as inseguranças sobre os sentimentos da Nenê em relação a ele, sobre os pensamentos da Nenê em relação a ele, acabam deixando ele nessa segurança de não falar, não se abrir mais pra ela, de deixar tudo meio que em aberto. Então esse arco, ele consegue fechar bem essa parte da história, ele consegue desenvolver bem os sentimentos das personagens, deixar um clima bastante otimista pro que tá por vir, quando a gente vê o Kou determinado a ajudar o Mitsuba, o Hanako e a Nenê progredindo de uma certa forma na relação entre eles. Então ele consegue deixar esse tom otimista que eu acho que é importante pro final dessa série. Você não precisa conhecer o mangá pra ver que ficou muita coisa em aberto, e como eu disse antes, seria um crime eles fecharem a história assim, mas infelizmente a gente
gente não tem nenhum anúncio de uma segunda temporada ou uma segunda parte, pelo menos. Eu sei que com a exibição do anime, as vendas do mangá aumentaram de forma considerável, e isso pode ser um atrativo que possa dar pra gente aí uma oportunidade de uma outra parte. E também eu sei o que Jibaku Shounen Hanako-kun ele representou nessa temporada. Ele vem com uma ideia, uma animação completamente diferente, que abusa de imagens muito ricas, mas às vezes muito paradas. Não é a fluidez da animação que constrói ela, não. Ele tem uma ideia muito mais conceitual, que ajuda muito a desenvolver esse conceito que Hanako-kun tem de histórias sobrenaturais, histórias antigas sobrenaturais. Essas imagens que a gente vê de forma estática constantemente, muitas imagens paradas, elas trazem um tom bastante sobrenatural, eles abusam bastante disso, e eu acho que isso é muito importante. Eu sempre defendi a forma como é feita a animação de Jibaku Shounen Hanako-kun, porque eu acho que esse conceito que eles trazem, ele é inserido de uma forma saudável dentro da narrativa, que também não é uma narrativa comum. Eu falo isso lendo a obra e assistindo o anime e vendo elas de pontos de vista diferentes. Eu sei que adaptar uma obra por uma outra mídia, ela precisa ser lida de outra forma. Só que existe todo um conceito no anime. Existe esse conceito sobrenatural que precisa ser preservado. E para ele entrar em equilíbrio com todas as cenas cômicas e o romance, essa é uma boa ideia. Abusar dessa narrativa é uma boa ideia. O que esse final me deixa frustrado é que Hanako-kun tá longe de ser um anime episódico. Hanako-kun tá longe de ser uma obra episódica. Ele é uma obra muito completa, que tem uma narrativa lenta e extensa, e que se eles chegam a fechar todo o anime dessa forma, sem dar uma continuidade, eles estão jogando isso tudo fora. Eles estão jogando a obra como um todo fora e estão transformando ela em uma coisa episódica. E isso é um pouco frustrante, eu confesso. Então eu tenho grandes esperanças para que eles voltem a produzir, para que eles produzam uma segunda parte e eles deem à obra, a toda a história, a essência dela. Eles concluam isso, eles desenvolvam os personagens, eles mostrem o resto dos mistérios, porque é uma obra com uma narrativa muito peculiar, adaptada a uma animação, a um conceito estético peculiar também, que a gente não vê constantemente, a gente não vê com frequência, e tudo isso pode até frustrar algumas pessoas que esperavam, sei lá, cenas de luta muito agitadas, ou talvez uma fluidez maior, só que ela funciona bem com o conceito que o anime quer trazer pra gente, e eu achei isso realmente muito importante. Então eu espero realmente que apareça uma segunda parte e que eles não deixem isso em aberto. O desenvolvimento das personagens é muito interessante, o desenvolvimento do Kou, do Mitsuba, da Nene, a relação entre o Tsukasa e o Hanako é muito importante, é muito interessante, e essas coisas todas precisam ser desenvolvidas ainda. Então eu peço muito que eles tragam a continuação de Jibaku Shounen Hanako-kun para que a gente possa ver essas coisas sendo adaptadas. Como eu já falei para algumas pessoas, eu vou ter que regravar o vídeo sobre as aparições, sobre os mistérios da escola, né? Mas eu faço isso e logo que der eu devo trazer ele. Eu prometi, eu vou trazer, e eu já aviso que ele vai sair com spoilers do mangá, porque nem tudo foi adaptado no anime, então não adianta ter só assistido o anime. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ele é muito importante pro meu canal, ele ajuda o meu vídeo a ser divulgado. Divulga esse vídeo pros seus amigos, né? Se você concorda com as minhas conclusões sobre o final, mostra pros seus amigos, divulga lá no grupo, joga pro pessoal no WhatsApp, joga pro pessoal no grupo do Facebook. Me ajuda a divulgar o meu canal também, pra eu estar bem grande quando a nova temporada de Hanako-kun chegar, porque eu espero muito do fundo do meu coração que chegue. Eu vou me sentir muito frustrado se ele terminar assim. Nos comentários deixa a sua opinião sobre esse final. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.